No jogo de hoje faltou verdadeiramente sabe, o controle do jogo, porque a gente precisava ter o controle do jogo. Nós sabíamos que a equipe do Oeste é uma equipe com muita qualidade individual, mas até certo ponto com alguma desorganização tática, vamos dizer assim, alguma desorganização coletiva. Não, assim, eles têm feito bons jogos, bom trabalho, é que com o passar do tempo a gente viu que a equipe acabou perdendo aquela organização que eles tinham. Então, se nós mantivéssemos a posse de bola no campo do adversário e trabalhássemos de um lado a outro, o gol surgiu exatamente numa situação como essa, um lindo passe do Gil, mas a bola começou na direita e acabou terminando na esquerda. E era porque a gente sabia que os extremos dele, os pontas, não voltavam para marcar. Muitas vezes eles deixavam que o lateral deles ficasse no mano a mano com 2, na realidade, ficassem com 2-1, não no mano a mano, mas ficassem no 2-1. Então, não soubemos aproveitar da melhor forma possível, sofremos, né? Não é fácil, é um jogo que a gente acaba se cansando mais e eu fico de fora, fico mais cansado do que se eu estivesse jogando, com certeza, porque a gente vê que a qualquer momento as coisas podem desencaixar, a gente toma um gol de bola parada e dificulta muito. Então a gente precisa ser mais efetivo, principalmente porque a gente quer subir, a gente precisa, jogando na nossa casa, a gente precisa mandar mais no jogo. Jorginho, você mesmo falou agora que se cansa mais que estivesse jogando. E o coração? Que o torcedor do Coritiba, se for cardíaco, morre, porque realmente essa segunda divisão é uma sofrência, né? É verdade, não tenha dúvida que tem sido jogos difíceis, mas há de se ressaltar que todos os outros concorrentes têm vencido da mesma forma, mesmo jogando em casa, ou ganha de 1-0, ou ganha de 2-1, acabam tomando gol. Nós já estamos numa situação que estamos aí com 6 vitórias, 5 empates, né? A equipe muito consistente, fizemos 3 grandes jogos antes desse jogo, fizemos realmente com muita qualidade. Eu acho que o Jogo do Brasil foi um dos melhores jogos que nós fizemos. A gente sabe que o fator casa tem a responsabilidade maior, a torcida presente. Quero parabenizar o torcedor, porque eles quase que lotaram o estádio. Nós precisamos lotar o próximo jogo contra o Bragantino, que é o campeão, né? Não vai ser a entrega do troféu, eles vão comemorar isso na casa deles. Aqui não, a gente precisa desse resultado. Então, esse apoio mútuo de todos se unindo, independente da dificuldade, independente se a gente vai ganhar um jogo com tranquilidade ou se a gente vai ganhar com toda essa sofrência, como você falou. O mais importante nesse momento agora é nós conquistarmos os pontos para a gente subir. Jorginho, você falou ali inicialmente que foi até uma pressão a mais jogar depois dos adversários, que quando o jogo começou estava em 5º lugar, né? E isso vai acontecer de novo semana que vem, jogar depois, não que vai estar em 5º, mas o Atlético joga na 5ª, o América na 6ª e o Coritiba só no domingo. O que vai representar em um momento tão decisivo você já saber dos resultados dos outros adversários? Depende muito do resultado dos nossos adversários. Tenho certeza que, principalmente ali, o Guarani fará um grande trabalho. Os caras vão correr muito. Um clube que deu uma volta por cima. Quero parabenizar aqui o Carpini pelo grande trabalho que ele tem feito. Inclusive ultrapassou a Ponte, que estava, quando eu saí de lá, a gente estava com 27 pontos, o Guarani com 13 pontos, quando eu estava como treinador da Ponte. E hoje a Ponte, quer dizer, está com 44, o Guarani 44, e só que o Guarani tem vitórias a mais. Então, um grande trabalho deles. Eu tenho certeza que eles não vão querer perder um momento como esse. É um momento fundamental para eles demonstrar diante do seu torcedor mais uma vez a força deles e de repente a gente consegue aí até mesmo entrar no jogo por um empate. Bom, Jorginho, 2 coisas. Primeiro, fazer justiça, né? Quando eu falei que o time ele deu espaço para o adversário, eu olhava para você no banco de reserva, você estava quase louco lá, né? Falando para o Kelvin, para o Robson, para todo mundo vir marcar ali na meia-lua da área quase, né? Mas aí entra o lado psicológico do jogador, às vezes, que já pensa, né? De repente eu vou lá, levo uma bola. E outra, eu queria que você, até te questionei um dia lá na Vila Capanema, porque o William Matheus passou mal, não pôde jogar. E eu falei, Jorginho, você tirou o William Matheus, que é um jogador que te dá uma qualidade pelo lado esquerdo, né? E aí você não explicou que o William não tinha jogado porque tinha passado mal, né? O que representa ter um jogador que vai, pelo visto, terminar em alta aí esse ano? Um jogador que, na verdade, foi bastante criticado e muitas vezes pela torcida. Se pegarmos os últimos jogos do William,
tem sido bons. Lá contra o Brasil de Pelotas foi muito bom, hoje de novo. Bem, o William Matheus é um lateral muito moderno, um cara que tem uma força física excepcional, a bola parada dele é excelente, e as ultrapassagens e as entradas no facão que ele faz são assim, quase que mortais. E hoje foi muito legal, porque eu havia falado para ele na preleção, eu falei, não toca para o atacante, não toca para o Rodrigão, bate para gol, faz o gol, os nossos laterais, eu era lateral, eu sempre chegava, claro, você chega no fundo, você tem que cruzar, mas se você tem uma visão em que você pode dar um chute numa diagonal, é fundamental. E foi o que aconteceu, ele entrou no facão e ele foi muito feliz, fiquei muito feliz por ele também. Um jogador que tem uma personalidade forte, que não sentiu essa questão da pressão da torcida. O torcedor precisa entender, há momentos que o jogador não está tão bem, mas ele precisa do apoio. Já falei, o jogador razoável, ele passa a ser bom, o jogador bom, ele passa a ser muito bom se ele tem o apoio do torcedor. Nem todos são como o Romário, que tem a condição, a tranquilidade, a personalidade de simplesmente não dar ouvidos para o torcedor. Muitos jogadores acabam escutando aquilo e acabam atrapalhando o seu desempenho dentro de campo. Então, só que o William Matheus é esse jogador de personalidade forte, é um cara que encarou toda a situação, a dificuldade, ultrapassou e agora está sendo aplaudido pelo excelente trabalho. Lembrando só, uma questão tática, por que a gente sofreu um pouquinho, que a gente acaba não marcando uma linha alta? A gente estava com 2 jogadores à frente, que é Giovani e o Rodrigão. A característica do jogador não são assim, principalmente do Rodrigão. O Rodrigão é um atacante de área, é um atacante que faz mais um pivô, aquele finalizador, não é aquele cara que fica atrás dos zagueiros, aquele grande marcador. Então, por isso a gente, às vezes, em alguns momentos, a gente sofre um pouquinho na questão da marcação, mas ele tem dado melhor, ele tem procurado se empenhar, ajudar o companheiro, e a gente conseguiu organizar isso. A gente não conseguiu organizar no primeiro tempo. Até os 15 minutos a gente estava mandando no jogo, a gente conseguindo fazer com que os nossos laterais jogassem, inclusive no campo do adversário. Depois desses 15 minutos, nós perdemos essa posse de bola e dificultou muito para a gente. Então, nessa questão dessa abordagem, é um pouco mais, é diferente, por exemplo, por isso que eu tomei uma decisão com 15 minutos, tirar o Rodrigão, para botar o Igor, porque eu sei que ele tem essa vitalidade e dificultou para eles, a gente assim começou a jogar no campo do adversário. Então, só para explicar uma questão tática, que não foi apenas uma situação que a gente baixa porque a gente quer, por uma característica de um jogador ou outro. Jorginho, sofrendo ou não, o Curitiba está chegando. Segunda divisão parece que é isso. Talvez esteja até nivelado por baixo, pode me corrigir se não for. Agora, como é que você vai trabalhar essa semana, dentro do que você abordou agora, o emocional dos seus jogadores, porque só depende do Curitiba mesmo a volta à primeira divisão? É verdade, em todo tempo eu falei isso para os jogadores antes do jogo, que a gente estava quase com a obrigação de ganhar o jogo, porque se empatasse a gente não alcançaria, com certeza a gente permaneceria em 5º lugar. Então, só que a gente sabe que só dependia da gente e continua dependendo da gente. Isso é muito bom, que a gente depende do trabalho da comissão técnica, depende principalmente dos jogadores dentro de campo, de todo o staff. Hoje eu vi uma entrevista rápida do Rafinha, assim que eu saí do jogo ali, eu consegui ver, e o Rafinha valorizando. O Rafinha provavelmente não jogaria mais esse ano. Então, o trabalho que a nossa parte médica fez, a parte de fisioterapia e da preparação física e fisiologia foi excelente. Eu queria parabenizar esses profissionais. Eu estou aqui com profissionais de altíssimo gabarito aqui no Curitiba. Estou muito feliz com o que a gente encontrou na casa. Eu vou entrar numa outra área aqui que é sempre debatido. Jorge Jesus, por exemplo, o trabalho que ele está fazendo. Mas quando você chega no clube com 7 pessoas que você tem toda a confiança e profissionais que trabalham contigo para onde que você vai, naturalmente isso facilita, além de todo o potencial que o Jorge Jesus tem, que o Flamengo tem de grana e por aí vai, e os jogadores que eles compraram, é muito mais simples. Então, por isso que eu queria ressaltar, eu vim para cá com 2 profissionais, eu e mais 2. E eu cheguei aqui, encontrei na casa, não apenas os nossos assessores de imprensa, mas todo mundo trabalhando junto, todo mundo ralando junto, todo mundo com o mesmo objetivo. Tu não vê ninguém reclamando de alguma coisa. Então, é muito bom trabalhar num ambiente como esse. A gente está com tudo para alcançarmos o nosso objetivo. Jorginho, 2 situações. Até os repórteres são gente boa pra caramba, por incrível que pareça, né? Por incrível.
Sacanearam aqui, disseram que você não conhece direito ainda, mas tudo bem. Estão torcendo junto, né? Estão vibrando junto, isso que é bom. Esse negócio é o seguinte, Jorginho, duas situações. Desde que a dupla de zagueiros é Natan Ribeiro e Sabino, só teve um gol sofrido, e quando estava com um a menos ainda lá contra o Figueirense em 5 jogos. Queria que você falasse disso. Uhum. E o Robson, eu percebi a revolta dele quando ele Muito tomou grande. o terceiro amarelo. Eu Verdade. até achei que foi justo, deu um carrinho ali meio que desproporcional, mas independentemente justo ou não justo, deu para ver como ele ficou pé da cara de ficar fora de um jogo tão decisivo. Como é que você avalia essa ausência dele? Bem, Natan e Sabino, Natan a gente sabia, foi um pedido meu ao Pastana, jogador de muita qualidade, muito experiente, então ele tem uma liderança muito forte, isso facilitou bastante, a gente estava com 2 jovens, o caso do Romércio, do Sabino, estavam jogando bem, o Romércio não saiu porque estava mal, não é isso de forma nenhuma, ele estava jogando bem, mas o Natan tem essa experiência maior, é um cara que encurta os caminhos, ele consegue realmente pegar o atalho, ele tem muita experiência, é um cara muito forte na bola aérea, então, e ele impõe, realmente ele se impõe num jogo, então facilitou muito para o Sabino, porque para mim, eu acho que hoje o Sabino é um dos jogadores mais regulares da nossa equipe, é um jogador que facilita muito o nosso trabalho defensivamente, porque ele é muito veloz, teve uma situação em que a gente tomou um facão do atacante deles, do Fábio, e o Sabino foi cobrir o Natan com muita facilidade, porque ele é muito rápido e, ao mesmo tempo, facilita muito, porque a saída de bola dele, ele consegue quebrar as linhas com facilidade, ele consegue levar essa bola em velocidade, dominando essa bola. Então, é realmente assim, uma dupla de zaga que... Assim, a gente tem ficado muito satisfeito, mas não esquecendo que a gente tem Romércio, que a gente tem Rafa, que a gente tem Maia, que a gente tem Thales, que são grandes zagueiros também, que têm feito um bom trabalho. E é muito bom ver um Rafael Lima fora e vibrando. Eu nem falei para ele, Rafa, nem vou falar hoje, fala você. E só dei alguns tópicos para ele, e ele falou depois do jogo, porque ele tem uma liderança. Quando o Rafa fala, todo mundo presta muita atenção. A gente vê o brilho nos olhos de cada jogador. Então, é muito importante a gente ter uma zaga tão consistente como essa. A questão do Robson é porque eu falei para ele, o cartão foi justo, porque não que ele tenha ido com maldade, mas ele escorregou, e ele foi realmente para pressionar o jogador. No momento que ele escorregou, perdeu completamente o controle. Aí eles chamam de imprudência do atleta. E aí toma o cartão, que ele ficou mais triste porque é o 3º cartão dele. Ele não queria ficar de fora desse momento tão importante. A gente com certeza vai sentir muita falta dele. Que bom que a gente provavelmente já vai estar contando com o Alano, que também foi um jogador que eu acho que na construção do jogo tem feito uma grande diferença na nossa equipe. E provavelmente esse jogador vai estar de volta e vamos ver como é que a gente vai organizar o time. Jorginho, hoje depois do gol, o Coritiba ele recuou um pouco, né? Ele passou a jogar mais no contra-ataque. E eu queria uma opinião sua, você viveu bastante isso, foi jogador, e você até comentou ali que você estava querendo que o time fosse para cima, né? Você queria que as linhas aumentassem, não recuasse. É uma tendência na Série B, não só do Coritiba, bastante times, após o gol recuam. Isso é um instinto do jogador? É algo que você viveu próximo? É isso mesmo? É uma tendência? Não é uma tendência. Na realidade, por exemplo, nós não fizemos isso contra o Figueirense. Nós continuamos em cima dos caras, continuamos jogando no campo deles. Não quero dizer que o fator casa traga uma responsabilidade maior, mas a gente sabe que é uma responsabilidade. Então a gente tem que saber trabalhar muito com essa situação. O que não pode, de forma nenhuma, a gente baixar a nossa linha atrás da linha do meio campo, de jeito nenhum. E eu estava desesperado ali, eu só não xingo porque normalmente eu não xingo. Mas era a vontade que eu tinha ali, porque não podia acontecer aquilo. Porque se a gente traz uma equipe como o Oeste, que não tem a responsabilidade hoje de um resultado, eles conseguem jogar com tranquilidade, porque tem um valor individual muito grande, técnico. Então, se os jogadores entrarem no nosso campo, com certeza eles vão ter a condição de trabalhar no nosso campo. Então, não pode ser assim, não foi assim em alguns outros jogos que nós tivemos. Tem acontecido mais na nossa casa do que fora, porque fora a gente, mesmo ganhando o jogo, a gente tem mantido ainda uma linha pelo menos média, vamos dizer assim, uma marcação intermediária. Então, não pode acontecer isso, principalmente contra o Bragantino, que é uma equipe de muita qualidade.